E vocês sabem, alguns sabem que o clube aqui em Campinas teve que ir lá para a Argentina para disputar um campeonato. Mas eles chegaram lá e tomaram pau, perderam. Muito bem, mas aí quando voltaram no avião, e o cinegrafista, né? Cinegrafista filmando, e todo mundo, e o batuque comendo solto, não é verdade? Mas aí o cinegrafista perguntou, o repórter, o cinegrafista não, o repórter perguntou, entrevistou algum dos torcedores, mas por que vocês estão cantando? O time não ganhou, o time perdeu. Mas não tem problema não, a gente canta assim, olha só, até na derrota os camaradas cantam. Agora imagine o crente, imagine nós, irmãos, imagine o salvo pela pessoa bendita de Jesus, que tem certeza de vida eterna. Se nós não temos motivo para viver cantando, viver dançando, viver pulando, viver batucando e dizendo só o Senhor é Deus, e só o Senhor é Deus, e só Deus é o Senhor, e só Deus é o Senhor. A igreja, nós é que temos esse direito, não o mundo. Eles nem sabem por que cantam, né? Inclusive tem um dito popular aí fora que afirma, né, para autoestima, que quem canta, o mal espanta, não é? Pois é, mas para o crente não tem nada disso, que o nosso mal já foi espantado, aliás, foi debelado na cruz do Calvário, irmãos. Nós temos muito motivo para cantar, nós temos motivo para abrir a boca e dizer: oh Senhor, como eu te agradeço, como eu te louvo, como eu te exalto, Senhor. Meu Pai eterno, eu abro minha boca, eu abro minha alma para cantar, porque eu sou grato a ti, Jesus, por tudo quanto tu tens feito. Glórias a Jesus. Por isso que a gente vem para o culto, por isso que a gente não troca culto por nada. O crente verdadeiro, o crente adorador, não troca culto por shopping, não troca culto por passeio, não troca culto por nada. Por quê? Porque ele tem um coração adorador, um coração muito grato a Deus. E eu quero convidar, irmãos, mais uma vez, antes da mensagem, antes da palavra, que será aqui ministrada pelo nosso irmão Gilvan, nós vamos convidar esse grupo aqui de novo, né, que vieram aqui cooperar conosco. Pode vir aqui o grupo, eles vão cantar aqui mais um ou dois corinhos, alguns hinos com os irmãos, viu? E nós vamos abrir a nossa alma, porque nós precisamos abrir a nossa alma, porque a palavra do Senhor será ministrada para os nossos corações, viu? Às vezes a gente vem para a igreja, vem cheio de problema, né? Às vezes vem com dor, às vezes vem angustiado, às vezes vem aflito, viu? E aí chega no momento do louvor, o Senhor cura. Chega no momento da mensagem, o Senhor cura também. Chega no momento da oração final, o Senhor também cura. Ou chega na bênção apostólica, o Senhor cura também. Ou mesmo depois do culto, às vezes a pessoa vem de lá: pastor, dá para o senhor orar? Você, agora, e ora e cura também, viu? Glórias a Jesus. A semana passada, lá em Santa Gertrudes, né, onde eu pastoreio, quando chega no final do ano, eu franqueio a oportunidade para os irmãos contarem testemunho, dar testemunho. E aí foi uma irmãzinha, né, uma senhora, esposa de um presbítero, e ela foi contar o testemunho de que o Senhor Jesus curou ela no culto de labirintite. Labirintite, né? Vocês que sabem, a tal do labirinto não deve ser coisa boa não, viu? Porque ficar com zoeira na cabeça, a cabeça doendo, não deve ser coisa boa. E a irmã contou o testemunho. Aí no banco, ó, presta atenção, aí no banco tinha uma outra esposa de presbítero sentada, e também sofria do mesmo mal. Ó, irmão, tudo isso no culto. Olha como é importante o crente estar no culto. Tudo isso no culto. E aí a menina, a irmã, esqueci o nome, fugiu o nome. A irmã ficou ali. A irmã contando testemunho, ela dizendo:
ô Jesus, o mesmo Jesus que a irmã Amália serve, eu também sirvo. Ela está dizendo que ela confia, por isso que ela foi curada. Mas eu também confio, e eu também quero ser curada. Pois a irmã não foi embora liberta do labirintite, nunca mais ela sentiu problema nenhum na cabeça. Viu, irmãos? Problema nenhum, nunca mais tomou remédio, que precisava ficar tomando remédio direto, principalmente nesse calor, viu? Tomando remédio direto, viu? Foi liberta em nome de Jesus. Aonde? No culto. No culto. Viu, irmãos? Louvando, adorando, ouvindo um testemunho, cantando, viu? No culto. Tudo no ambiente do culto. Lá no shopping ia ser difícil, viu? Lá no passeio, lá na sorveteria, na pizzaria, ia ser difícil. Mas vem para a igreja, para um ambiente celestial, para um ambiente, né, sobrenatural, onde o Espírito de Deus está agindo, não tem jeito, viu? O crente é liberto da enfermidade, viu? O drogado é liberto também do vício, aqui no ambiente do culto. Venha, pode vir cantar. A igreja, por favor, coloquemos-nos em pé. Depois nós vamos nos assentar, que aí a palavra será ministrada. Vocês terão aí 30, 40 minutos sentadinhas. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Somos gratos a Deus por estarmos aqui nessa quinta-feira, a última quinta-feira do ano, né? E quem sabe esse ano inteiro você esperou algo da parte de Deus na sua vida, né? Estamos chegando já ao final do ano e isso ainda não aconteceu. Mas eu quero dizer para você nessa noite que o Deus do impossível está aqui nesse lugar. Aleluia. Aquilo que for melhor para a tua vida, Ele vai te conceder. Se você pode, levante as suas mãos, feche os seus olhos e adore ao Senhor que tem te dado vida, que tem te dado saúde para você estar aqui nesse lugar. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim o teu querer.
Queridos irmãos, a paz do Senhor mais uma vez. Deixe tomar assento, por gentileza. Vamos lermos a palavra do Senhor no Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Evangelho de Cristo segundo Marcos, capítulo de número 2. Capítulo de número 2, versículo de número 1. Estaremos lendo alguns versículos. Evangelho de Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 2. E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado, onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seus corações, dizendo: Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? E Jesus, conhecendo logo o espírito, que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: Levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te e toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se e tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. Meus amados irmãos, eu quero externar a minha gratidão a Deus pela oportunidade que nos é franqueado nesta noite para compartilhar convosco a palavra do Senhor. E eu, na verdade, falei com o pastor Roberto hoje pela tarde que viria aqui para trazer o conjunto de louvor aqui para a gente adorar a Deus, servir ao Senhor aqui. E ele me disse ali há pouco que eu seria o portador da mensagem de Deus. E ali, me assentei ali, esfolheando as páginas sagradas, eu me deparei com esse texto bíblico, e nós vamos falar um pouco sobre esse assunto. Mas antes de ministrar a palavra, deixa eu apresentar ali. Eles esqueceram de trazer a carta de recomendação. Está ali, lá da Terra Santa, da terrinha santa do Israel brasileiro. O meu concunhado, levanta aí, Wellington, fica de pé, Wellington. A sua esposa Rosinete, que é irmã da minha esposa, o seu filho Ulisses e o contrabaixista ali, que é William, são ali da capital baiana de Salvador e veio passar aqui o ano e o Natal junto conosco. Deus abençoe, deixa sentar. Meus amados, o texto que nós lemos é muito conhecido dos irmãos, é um texto bastante explorado pela maioria dos pregadores, mas quando estava lendo o texto ali, Deus colocar algumas coisas ao nosso coração e vamos compartilhar convosco nesta noite. O texto narra que Jesus cura o paralítico de Cafarnaum. E é interessante
que o pastor Roberto, que me antecederam aqui, ele disse que Jesus não está na pizzaria, não está em outros lugares que, por certo, alguém pensa que ele está. Jesus está em casa. Quando nós deparamos com o texto no versículo 1, a Bíblia diz que ele foi para Cafarnaum, veio para Cafarnaum e entrou em sua casa. E soube-se que estava em casa. E o que foi que aconteceu quando souberam que ele estava em casa? A Bíblia diz que aglomerou-se uma grande multidão, porque Jesus estava em casa. Então, o primeiro sinal que nós encontramos no texto é que aonde Jesus está, na casa que ele está, aí aglomera-se multidões. E é interessante que o texto diz que Jesus entrou em casa e eles souberam. É bem verdade que a casa de Cafarnaum, alguém diz que era de Jesus, a casa, que Jesus residia em Cafarnaum. É bem verdade que a casa do texto é uma casa, uma residência, uma morada de uma família. Porém, eu quero pegar esta casa aqui e trazer para a igreja. A Bíblia diz lá em Isaías, no capítulo de número 56, versículo 7, o profeta profetizara, dizendo que a minha casa seria chamada casa de oração. E em Mateus capítulo 21, versículo 13, quando Jesus adentra em Jerusalém, se dirige ao templo, a Bíblia diz que ele encontra um cenário completamente desproporcional ao verdadeiro objetivo do templo. A Bíblia diz que ele adentra e vê um bando de vendedores, vendendo, cambistas, negociando no pátio do templo. E o texto diz que Jesus pega um azurrague de 3 pontas e começa a virar a mesa dos cambistas e expulsar. E ele brada dizendo: olha, a minha casa, está escrito que a minha casa será chamada casa de oração. Mas vós a tendes feito covil de salteadores. E é interessante, irmãos, que se você continuar no texto de Mateus capítulo 21, você vai ver que após Jesus expulsar toda aquela cambada, aí a Bíblia diz que ele adentra no templo e aí agora sim, aí vem ter com ele os coxos, os mancos, os aleijados, os necessitados, e ali a Bíblia diz que ele curou a todos. Olha, o templo estava cheio de pessoas, mas porém não os necessitados, aqueles que queriam explorar. Mas quando Jesus limpa o templo, aí verdadeiramente os necessitados se aglomeram, e a Bíblia diz que Jesus cura a todos. E o texto diz que as crianças começam a gritar: hosanas, hosanas, hosanas. E alguém queria parar as crianças. Falou: mestre, estas crianças estão perturbando o culto, está perturbando o trabalho. E Jesus disse: olha, vocês não leste que da boca das crianças Deus tiraste o perfeito louvor? Aleluia. No templo é lugar de milagre. No templo é lugar de necessitados. No templo é lugar de louvor a Deus. Quando nós saímos da nossa casa, quando nós nos dirigimos ao templo, nós viemos ao templo para buscar a presença de Deus, para adorar ao Senhor e para buscar uma resposta de Deus, um milagre de Deus. E eu tenho certeza
que todos quantos estão aqui nesta noite, veio aqui necessitado em busca de uma resposta de Deus, em busca de um milagre de Deus, em busca de algo da parte de Deus. Eu tenho certeza que se você crer, você confiar, você está no lugar certo, porque Deus não está, Jesus não está em outro lugar, Ele está aqui. Jesus estava na casa, e a casa lotou-se, encheu-se, que não cabia mais ninguém. E é interessante que Jesus não podia se ocultar, Jesus não podia se esconder, irmãos. A gente lê em Marcos capítulo 7, versículo 24, só nesse texto aí que a Bíblia fala que Jesus queria ficar sozinho. A Bíblia diz que ele se dirige para as partes de Tiro e de Sidom, e ali entrou em uma casa e queria ocultar-se, queria esconder-se. Mas ele não pôde se esconder. Porque a Bíblia diz que a mulher cananeia descobriu aonde ele estava e foi lá atrás dele. No capítulo 1 de Marcos, a Bíblia diz que Jesus vai e cura a sogra de Pedro. E quando a multidão sabe que Jesus já estava ali, o texto diz que a cidade inteira ajuntou-se à porta da sogra de Pedro, aonde Jesus estava. E a Bíblia diz que foram trazidos muitos coxos, cegos, mancos e aleijados, e ele curou a todos. Ele pousou na casa da sogra de Pedro, e de manhã cedinho, ainda escuro, a Bíblia diz que ele sai em oculto e dirige ao monte para orar. E a multidão estava procurando Jesus. A Bíblia diz que os discípulos os discípulos mais chegados a Jesus sabia da rotina de Jesus, sabia do que ele gostava de fazer às madrugadas. Ele só deve estar no monte. Então eles subiram para o monte, e chega lá no monte, eles encontram Jesus, e os discípulos trazem a mensagem do povo dizendo: olha, todos estão à tua procura. Quantos vieram aqui procurar Jesus? Quantos vieram aqui em busca de Jesus? Ele está aqui nesta casa, nesta noite. Ele está aqui, sabe por quê? Porque aonde Jesus está, aí estão os sedentos. Aonde Jesus está, aí estão os famintos. E a Bíblia diz em Mateus capítulo 5, que bem-aventurados são aqueles que têm fome, porque eles serão fartos. E se você tem fome e sede de justiça, nesta noite, o Senhor está aqui para resolver a tua causa. O Senhor está aqui para assinar a tua causa e te despedir, te dando aquilo que você veio buscar. Você acredita? Aleluia. A multidão se aglomerou aonde Jesus estava. A multidão era imensa. O texto diz que a multidão era tanta que ninguém tinha mais condição de adentrar a casa onde ele estava. Eita, que Jesus bom, que Jesus maravilhoso. Eu não sei como tem pessoas, eu não sei como tem crentes que preferem, sabe, do culto aqui de quinta-feira, sabe, dos cultos de quarta, sabe, das nossas programações, e não vem buscar a Deus, não vem buscar ao Senhor, não vem pedir a bênção de Deus. Mas eu tenho certeza que você saiu do seu lar, a sua vinda aqui não foi em vão, porque Jesus não despede ninguém vazio. Aonde Ele está, aqueles que vêm a Ele, aqueles que vêm buscar a Ele, você pode ter certeza que Ele vai te abençoar. E todos aqueles que procuram Jesus, todos aqueles que vêm a Jesus, no mínimo, sai com os pecados perdoados. Aqueles que vêm buscar a Jesus, no mínimo, é curado. Aqueles que vêm buscar a Jesus, recebe a bênção. Sabe por quê? Porque a multidão estava ali. Aonde Jesus está, o primeiro sinal que acontece é que aí está a multidão.
O segundo sinal onde Jesus está, a Bíblia diz que ele pregava a palavra. E anunciava-lhes a palavra. Irmão, não adianta encher linguiça. Não adianta pular, não adianta correr, não adianta passar 20, 10 minutos falando língua estranha, que isso não vai surtir efeito. É a palavra que surte efeito. É a palavra que edifica. É a palavra que gera fé. A Bíblia diz em Romanos capítulo 10, verso 17, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. A palavra gera fé. Aleluia. A palavra, ela gera avivamento. A palavra, ela gera avivamento. Ezequiel que veio, vejo um vale de Osseque, então profetiza sobre este vale a minha palavra. E a palavra gerou um grande avivamento. Anunciemos a palavra, pregamos a palavra, falamos da palavra, porque a palavra, ela é a espada. Hebreus 4, versículo 12. A Bíblia diz que a palavra de Deus é como espada de 2 fios, que ela corta para lá e para cá, ó. E ela vai e penetra até a divisão das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções dos corações. Jesus disse no capítulo 6 de João, que as palavras que eu vos digo, elas são espírito e são vida. A palavra gera vida. Quando Deus chamou Ezequiel no capítulo 3, Ezequiel, come o rolo, come o que eu te der. Enche as tuas entranhas. Oh, quanta gente que está precisando comer a palavra de Deus. Quanta gente necessita do alimento sólido e espiritual para crescer na graça e no conhecimento, ser edificado pela palavra, ser fortalecido pela palavra. Jesus não perdeu tempo. Jesus aproveitou a multidão e anunciou a palavra. E de repente, a Bíblia diz que vem 4 homens, traz um paralítico, deitado em um leito. E eles não podiam, a multidão era tão grande que eles não podiam ter acesso à casa. E ele estrategicamente sobe o telhado, descobre o telhado da casa. Eu não sei se fôssemos nós, o dono daquela casa, qual seria a nossa reação. Mas Jesus era o dono da casa, e ele é o dono da casa. Ele é o dono da casa. E a intenção foi piedosa. A intenção daqueles homens foi piedosa, foi a intenção de amor, uma intenção de compaixão, de misericórdia, pela vida daquele ser que estava impossibilitado de caminhar, deitado no leito, não sabemos há quanto tempo ele era impossibilitado de andar, mas aqueles 4 homens destelham o telhado e desce o leito aonde estava Jesus, o leito cai bem nos pés de Cristo. E a Bíblia diz que Jesus levanta e diz, olha, vendo a fé dele, e disse, olha, a ti te digo, perdoados estão os teus pecados. Terceiro sinal, aonde Jesus está, aí há perdão de pecados. Só que ali, irmãos, tinha uns fariseus, como tem também nos dias atuais, que só vêm para o templo murmurar. Só vem para o templo olhar o que vai acontecer. Só vem observar como é que está o andamento do trabalho, da coisa, para sair por aí falando e murmurando. Mas Jesus conhece o meu e o teu coração. A Bíblia diz que não precisava ninguém falar nada para Jesus acerca do que estava no coração do homem, porque ele conhecia tudo. E ele conhece o teu coração nesta noite, como você chegou aqui.
Ele conhece a sua alma, a sua angústia, a amargura da sua alma nesta noite que está dilacerada. E nesta noite, o Senhor Jesus, Ele vai sarar, Ele vai curar a tua alma. Ele vai curar o teu coração nesta noite, porque Ele é fiel. Você veio aqui buscar a Ele, você veio aqui porque você é necessitado dEle, e Ele te conhece nesta noite. Ele te conhece. E eles começaram a razoar dizendo, mas quem é esse que está dizendo blasfêmia aí, gente? Quem é esse? Não é assim? Quem é esse? Quem é esse carpinteirozinho? Quem é esse filhinho de Maria? Aí Jesus, conhecendo o coração deles, a Bíblia diz que ele olha, por que arrazoais em seus corações? Qual é mais fácil? Dizer, perdoados estão os teus pecados, ou dizer o paralítico levanta e anda? Qual é mais fácil? Por que Jesus fez essa pergunta para eles? Porque perdão de pecado, irmão, só quem pode aferir é Cristo e Deus. Jamais eu vou saber que alguém aqui tem os seus pecados perdoados. Ali é uma coisa invisível. Perdão de pecados não surte efeito nenhum, não vê sinal nenhum. Em meio à multidão aqui, quem é que pode aferir os corações e dizer que alguém está com perdão de pecados? Quem é que pode? Quem? Confissão é uma coisa particular. Então, perdão de pecados não é um sinal visível. Mas qual é o mais fácil? Vocês estão murmurando aí porque vocês não estão vendo nada, eu só falei. Vocês não viram nada? Vocês querem ver coisa? Vocês querem ver alguma coisa maior? Qual é o mais fácil? Então, olha, para que saibais que o Filho do Homem tem poder nos céus e na terra para perdoar pecados, a ti te digo, paralítico, toma o teu leito, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Aleluia. E o texto diz que todos glorificaram a Deus e diziam, nunca tal coisa vimos, porque Ele tem autoridade nesta noite. Em Mateus capítulo 28, versículo 18, está escrito que Ele morreu, desceu às partes mais baixas da terra, pegou a chave do inferno e da morte, e subiu, e disse, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Ele tem poder e autoridade para lhe dar o seu milagre nesta noite. Você acredita nisso? Então, se você crê, por gentileza, posso orar pelo povo? Vamos ficar de pé. Ele tem poder e autoridade nesta noite. Todos que estamos aqui, eu tenho certeza que já confessaram as suas culpas a Jesus, e Jesus já perdoou. Agora Jesus quer dar o seu milagre. Você veio aqui buscar o milagre de Deus. E eu sou o milagre de Deus. Eu sou o milagre. Eu sou o milagre. Jesus já realizou da última vez, há uns 3 quinta-feiras para trás. Ministramos aqui no culto da vitória. E eu contei alguns milagres que Jesus realizou na minha vida e na vida de pessoas. Eu sou um milagre. É por isso que eu prego milagre, porque creio que Jesus faz milagre. E Ele tem poder e autoridade para lhe dar o seu milagre nesta noite. Como de costume, os irmãos fazem aqui todas as quinta-feiras. Se você acredita que Jesus realmente faz o milagre, eu quero te chamar aqui à frente, e os pastores que estão aqui vai orar por você. E você vai levar o seu milagre, a sua bênção que você veio buscar. Pode sair do seu lugar em nome de Jesus.
porque Ele tem poder e autoridade nesta noite para fazer o seu milagre, para lhe dar o seu milagre. Aleluia. Aonde Jesus estava, aí estava a multidão. Aonde Jesus estava, dá um pouquinho de som aqui para mim, que eu estou sem retorno aqui. Aonde Jesus está, Jesus faz milagre. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Tem mais pessoas. Você precisa vir aqui buscar o seu milagre. Jesus está aqui. O Espírito Santo está aqui nesta noite para ministrar no seu coração, na sua vida, saúde. Aleluia. Quando aquele homem, o centurião de Cafarnaum, foi até Jesus, para Jesus curar o seu criado, no capítulo 8 de Mateus, ele relata a situação do seu criado, e ele falou: eu irei e lhes darei saúde. Senhor, não sou digno que tu entres debaixo do meu teto. Diz tão somente uma palavra, porque eu tenho um homem sobre o meu comando, e digo a este vai, ele vai, diz que a este vem, vem. E diga a este, faz isso, e ele faz. Então diz tão somente uma palavra, e meu criado ficará são. Jesus olha para ele e diz assim: olha, nem mesmo em Israel eu tenho visto tanta fé. Eu não sei por que a maioria dos crentes, infelizmente, a maioria dos crentes, parece que quanto mais tempo de crente vai ficando, mas vai ficando mais incrédulo. É mais fácil um novo convertido chegar aí no afã, eufórico, chegar aqui e receber o milagre, do que um crente que serve a Deus há tantos anos, está sofrendo aí com a enfermidade, mas não recebe o milagre porque não crê. Mas Jesus, Ele vai ter misericórdia de você, sabe por quê? Porque Jesus tem misericórdia dos incrédulos também, sabe por quê? Você sabia que lá em Marcos, no capítulo 9 de Marcos, Jesus, os discípulos não conseguiu curar o filho daquele homem, o lunático. Não foi porque os discípulos não tinham fé, não. Sabe quem era o incrédulo? Se você ler o texto lá, fazer uma leitura investigativa do texto, você vai perceber que o pai daquela criança era o incrédulo que não cria em nada. Sabe por quê? Ô Senhor, eu levei aos teus discípulos, eles não pôde fazer nada. Aí Jesus pergunta para ele: tu crê que eu posso também fazer? Qual é a resposta dele? Ele cai de joelho e fala: Senhor, ajuda a minha incredulidade. Era incrédulo. Ajuda a minha incredulidade. Mas Jesus também tem misericórdia de incrédulo. Se você tem incrédulo, sai do seu lugar e vem aqui, que Jesus vai ter misericórdia da tua incredulidade. Ele vai fortalecer a tua fé nesta noite, para você receber o milagre. Aleluia. Vamos orar? Vamos orar? Vocês podem descer lá e pôr as mãos sobre os irmãos? Vamos orar? Aleluia. Glória a Jesus. Estenda suas mãos para cá e Jesus vai fazer o milagre nesta noite. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Bondoso e eterno Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, o teu filho, Senhor, nós estamos na tua presença nesta noite, meu Deus, agradecido a ti, Senhor, pelo dom da vida, pela saúde, pela paz, por mais um ano que está se findando e mais um ano, meu Deus, que está iniciando-se. Meu Deus, e nesta noite nós queremos, meu Deus, Senhor, interceder, meu Deus, pelos teus filhos que estão aqui à frente, Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, os teus servos, os teus ungidos estão impondo as mãos sobre aqueles que precisam de uma bênção, de um milagre nesta noite. Ó eterno e poderoso Deus,
Confirma neste momento, Senhor, a nossa oração e a imposição das mãos dos teus filhos, ó Deus, e agora libera, aleluia, ó Deus, a unção da cura, meu Deus, o milagre, meu Deus, para estes corações, meu Deus, a alma ferida, a alma amargurada, a alma, Senhor, angustiada, nesta noite, ó Deus, desce com teu bálsamo, ó Senhor, e ministra nesta noite o milagre da cura, da saúde, da libertação dos seus familiares, ó Deus, e tudo aquilo que eles vieram buscar, Senhor, ó Deus, ministra sobre as suas vidas nesta noite, para a glória, louvor e honra do teu santo nome, Jesus. Amém e amém. Deus lhes abençoe. Volte para casa crendo que Jesus está na casa. Deus abençoe. A graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo reine sobre cada vida, e todo o povo de Deus digam amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.